may now put on your headphones. You may now put on your headphones. Oi pessoal, tudo Genki? Aqui é o Kite do KiteCast e você está ouvindo mais um episódio. E este deve ser o terceiro episódio, se eu não baguncei a ordem ainda desses podcasts. Bom, eu saí gravando bastante coisa e eu não sei se eu vou colocar tudo na ordem, então talvez esse seja o episódio 3. Bom, possivelmente é o episódio 3. Enfim, caso seja o episódio 3, no episódio anterior eu falava, um pouco sobre mim e sobre os jogos, as franquias e o gênero de jogo que eu realmente amo, Eu gosto de uma série de jogos, pessoal, então não vai ser apenas o JRPG, o JRPG. E aliás, eu tenho muita coisa interessante para falar também sobre esse termo, Por que JRPG? Porque o RPG japonês tem essa diferenciação, porque as pessoas percebem essas coisas, Nos outros RPGs são apenas RPG, mas tem o JRPG. Talvez o único gênero de videogame que carrega uma letra que faz uma menção direta ao país de origem desse estilo de jogo. Ou melhor, dos jogos produzidos nesse país. É muito interessante, Enfim, por que o JRPG é tão diferente? Eu acho que talvez nesse podcast eu vou tentar achar essa resposta conversando com vocês sobre os JRPGs que eu gosto. Apesar de que não vai ser apenas um canal, ou melhor, um podcast de JRPGs. Eu quero falar sobre vários gêneros de jogos. Eu gosto tanto de RPGs como jogos de ação, jogos de luta, jogos de mistério, jogos de aventura, enfim. E não precisa ser necessariamente jogos japoneses, gente. Eu gosto de muitos gêneros, apenas que os jogos japoneses e o JRPG foram muito parte da minha vida, ainda são, então eles vão aparecer bastante por aqui. Mas eu gosto bastante de muitos gêneros de jogos. Eu espero ter a liberdade e a vontade de falar mais sobre tudo isso aqui neste podcast, que eu não sei quantos ouvintes terão. Eu estou gravando esses episódios meio que numa sequência, então é meio esquisito, sabe? Eu não sei se eu vou colocar todos no mesmo dia, eu não sei ainda quando eles vão ser publicados, tudo isso aqui tá nascendo agora, Eu não planejei, aliás, eu planejei bastante, mas eu não roteirizei a minha fala. Eu planejei toda a ideia de criar um podcast há anos, eu tenho vontade, de expor isso, até porque eu devia ter falado isso no primeiro e no segundo episódio, mas foi ficando grande. Mas eu sinto que conforme a gente vai crescendo e envelhecendo, a gente vai naturalmente perdendo, algumas memórias. Não diria perdendo, mas elas vão se tornando mais difíceis de serem acessadas, Elas vão cada vez mais sendo empurradas lá para trás conforme novas memórias vão surgindo. E eu, desde a minha infância, pré-adolescência, adolescência, início da vida adulta, eu tenho tantas coisas que eu queria conversar sobre as séries que eu vi, os jogos que eu joguei, as coisas que eu vi. Eu tenho tanta vontade de falar sobre tudo isso e eu ainda tenho resquícios ainda guardados dessas vontades, dessas coisas que eu quero conversar, Que se eu não começar a falar isso agora, vai começar a desaparecer. Eu acho que eu já devo ter perdido muito daquelas coisas que eu queria ter conversado, dos assuntos que eu não conversei. Então, eu tô meio que criando esse podcast também como um registro, como uma memória. Eu não sei por quanto tempo vai durar nesse mundo virtual nosso, que as coisas são tão imateriais, mas se ele durar mais do que a minha vida, cara, vai ser incrível, assim, eu poder pelo menos ter deixado esses registros, das impressões que eu tive sobre as coisas que me moveram tanto, sobre as séries e os jogos que me moveram tanto. Eu vou ficar muito feliz de poder deixá-los aí para quem quer que vier depois, poder ouvir e saber o que eu pensava sobre esses mundos, Eu quero realmente que esse seja um espaço para eu falar livremente, para eu conversar livremente, é um espaço de reflexões onde eu não tenho medo de me expor, de falar as coisas que eu quero falar. Então, nossa, vai ser incrível se isso se realizar de alguma forma, se tornar um espaço em que eu possa deixar essas memórias, independente de quantos ouvintes tenho. Talvez sirva para mim mesmo no futuro, quem sabe, lembrar da pessoa que eu era. Eu espero nunca esquecer da pessoa que eu era, mas é assim, gente, a vida passa e o tempo passa.
E por falar em tempo, tem um game que eu já mencionei no podcast anterior, ou em um dos podcasts anteriores, que é o Persona 3, não é? Que eu falei que foi um dos jogos que realmente mexeu comigo, né? Naquele ano de 2008 em que eu conheci tantas franquias, né? Que eu falei que são importantes para mim, como Dot Hack, Tales of Symphonia e o Persona 3. E o Persona 3, ele fala bastante sobre o tempo. Ele passa uma mensagem sobre o tempo. Uma mensagem que na época já havia de fato mexido comigo, mas quando eu joguei o Persona 3 Reload, né, no começo deste ano, cerca de 16 anos depois da primeira vez que eu joguei, com outra percepção da vida, não é? Já que o tempo passou bastante, as coisas mudaram, pessoas se foram, a gente começa a entender a mensagem desse jogo de uma maneira diferente. E eu acho que é sobre isso que eu quero falar no próximo podcast. Possivelmente sobre o Persona 3. Aliás, não, acho que eu vou sim falar sobre o Persona 3, porque eu preciso, para poder dar uma introdução em tudo o que eu quero falar, né, neste espaço. Mas enfim, enquanto ainda não deu o tempo que normalmente está ficando esses podcasts, cerca de uns 9, 8 minutos, eu quero usar esses 2 minutinhos finais para encerrar tudo isso que eu falava, né? Sobre a preservação das memórias, sobre ser um espaço para eu registrar essas minhas impressões. Eu acho que o podcast realmente pode ser uma forma até terapêutica de eu conversar comigo mesmo, ao mesmo tempo que eu converso com meus possíveis ouvintes. E espero que vocês consigam de alguma forma aprender alguma coisa ou descobrir alguma coisa nova por meio dessas falas, dessas conversas sobre as coisas que eu gosto, sobre as coisas que eu acho legal, sobre alguma coisa interessante que eu tenha para contar, não é? Eu acho que aprender com outra pessoa é algo muito especial. Eu ainda não sei se eu sou capaz de realmente ensinar algo que vai ser importante para outra pessoa. Mas se de alguma forma eu tiver espaço para isso também, eu gostaria, né, de usar esse espaço para isso também. Bom, eu também espero aprender muito com isso, né? Aprender muito com esse exercício de gravar podcast, de fazer reflexões sobre a vida, registros sobre minhas impressões e também com um possível contato, né, com vocês que quiserem escrever para este canal, para o Super Kite Road, deixar recados, mensagens, enfim. Também gostaria de me conectar com mais pessoas que também compartilham os mesmos interesses ou que não compartilham os interesses, mas que, quem sabe, passaram a gostar depois de ouvir os podcasts e também tem coisas para me mostrar e tem coisas para me apresentar para que eu possa aprender também, não é? Seria realmente muito legal. Bom, é isso, pessoal, e eu ainda não tenho, caramba, eu tenho que inventar um bordão para terminar isso. Por hora é isso, pessoal. Vamos terminar mais esse episódio. Até mais!